Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí eu conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Meus caros irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando a nossa campanha de missões mundiais, que tem por tema Porque Ele me amou. E o texto-chave é Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Porque Ele me amou, eu amo, multiplico, oro, reparto. O nosso alvo deste ano é R$4.000. Eu quero incentivar você, motivar você a participar da nossa campanha com oração, com a sua contribuição e busque lá no site de missões nacionais outras informações, outras formas de você se envolver com a nossa campanha. Eu ainda quero ler para vocês no Salmo 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quero orar com você nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a nossa alma descansa em Ti. Muito obrigado, ó Deus, pelas noites escuras, que nos fazem crescer, que produzem em nós amadurecimento, que desenvolvem o nosso caráter espiritual, que nos fazem crescer na perseverança, nas experiências, na nossa esperança. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos diz que vamos ter momentos delicados na nossa história, na nossa trajetória de fé, mas que são necessários e que o Senhor haverá de estar conosco. Dá-nos compreensão clara da lógica do Teu reino,
para que vivamos esses momentos conectados a ela, ó Deus, para que suportemos e ultrapassemos e saiamos das nossas noites escuras, crescidos na graça e no conhecimento da Tua pessoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, o seu amor vai além do céu, a sua fidelidade vai além das nuvens. Ó Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Ó Deus, precioso é o teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Ó Deus, precioso é o teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Ó Deus, o teu amor vai além do céu, a tua fidelidade vai além das nuvens. Ó Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Ó Deus, precioso é o teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. Ó Deus, precioso é o teu amor. À sombra de tuas asas tenho proteção. O tema de hoje, referente ao Setembro Amarelo, é a noite escura da alma. E eu quero ler com você no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 3 a 15. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Disse: basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu.
E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Até aqui. A noite escura da alma. Eu quero sugerir que você leia depois a história do profeta Elias. Começa lá no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis e vai até o capítulo 2 do segundo livro dos Reis. Elias foi o primeiro grande profeta do Reino do Norte, Israel. Era um homem de uma região distante, chamada Tesbe, em Gileade, onde se vivia uma vida simples, muito diferente de todo o luxo e pompa de Samaria, que na época desfrutava de grande prosperidade. Elias foi o homem de Deus que mais fez milagres como profeta no Reino do Norte. Era uma figura incógnita, pois aparecia, fazia o que o Senhor ordenava e depois sumia. Ninguém mais tinha notícias dele. Era uma oposição ao soberano da Samaria, em todos os sentidos. Sua mensagem, como significa o seu nome, é: Deus é Javé. Ele anunciava a unicidade do Senhor. Enquanto Acabe, o rei, aprovava em Israel o culto a Baal e a Será, o culto politeísta, deuses da Fenícia, a nação com quem tinha uma aliança muito profunda, pois Acabe, o rei de Israel, era casado com Jezabel, filha do rei dos Sidônios, Etbaal. A aliança favorecia um comércio vantajoso na região. E já havia sido uma decisão de Onri, o antecessor e pai de Acabe. Acabe, por sua vez, manteve a aliança, não só por se casar com Jezabel, mas também por promover a construção de um templo em Samaria dedicado a Baal e a Será, e também promover o culto a esses deuses da Fenícia no território de Israel, entre o povo de Israel. Para Acabe, aquela aliança era muito favorável e ele não se importava que ali no Reino do Norte o povo fosse devoto a vários deuses. Os dados históricos registrados nos livros dos reis nos mostram que quando Israel teve o seu pior rei em termos de cuidado de fé, diz o texto assim:
Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis antes dele. Então, enquanto Israel teve esse rei ruim para a questão da fé, para a questão do culto, simultaneamente, o mesmo povo teve também o seu mais famoso profeta. Elias era de um vigor espiritual invejável. E isso imprimia nele uma coragem singular, uma confiança, uma intimidade com Deus que só alguns poucos alcançam. Ele aparece na primeira vez na Bíblia, no texto do capítulo 17, desafiando o rei com uma expressão forte, muito determinada. Tão certo como vive o Senhor, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Durante 3 anos não choveu naquela terra. Enquanto isso, o profeta de Deus foi suprido pelos corvos que lhe traziam pão e carne e um único ribeiro que ainda tinha água. Quando esse rio secou, ele foi enviado mais para o norte e encontrou ali uma viúva a quem ele pediu comida. Ele disse a ela que lhe servisse primeiro. Do pouco que ela tinha para si e para o filho, ele deveria ser servido primeiro. A fé daquele homem era tamanha que ele tinha certeza que Deus supriria aquela viúva. O pouco suprimento de farinha e azeite que ela tinha na sua casa, para uma medida de pão somente, durou até que a seca acabasse e viesse a terra produzir novamente. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Elias tinha uma certeza tão grande de que o Senhor o proveria. Elias tinha uma certeza tão grande de que ele estava ali para servir ao Senhor e que o que dependesse dos detalhes do seu sustento viria do céu. Noutra ocasião, quando a fome já era extrema em Israel, ele convocou, através do rei Acabe, um encontro com os profetas de Baal e Aserá, no Monte Carmelo. Era um total de 850 profetas. 400 do poste ídolo de Aserá e 450 de Baal. Elias desafiou todos para deixar claro ao povo de Israel que Baal e Aserá não eram deuses, que eles não tinham qualquer controle da natureza e não podiam interferir na fertilidade da terra e nem na sua produtividade. Deus é Javé. O poder de controle de todas as forças, do fogo, da chuva, dos ventos, da fertilidade da terra, esse controle está nas mãos dele só e somente só. Ele então programou um evento exaustivo, demorado, tenso, mas que seria muito enfático em deixar claro para o povo quem era o Deus verdadeiro. Foi uma manhã inteira. Aqueles profetas dos deuses falsos da Fenícia, homens e mulheres, clamando ao seu deus Baal para que ele mandasse fogo e queimasse o sacrifício, mas nada acontecia. Na falta de resposta, as súplicas dos profetas de Baal se intensificaram e eles começaram a se cortar, oferecendo o seu próprio sangue para quem Baal ouvisse, e nada acontecia. Imagine uma manhã inteira, um povo reunido numa montanha, esperando fogo para queimar o sacrifício sem qualquer resultado. Só um monte de gente frenética, se cortando à exaustão. Deve ter sido uma manhã muito cansativa. Levou aquele povo e aqueles homens à exaustão intensa. Foi quando Elias, então, reconstruiu o altar do Senhor, que estava derrubado, usou 12 pedras representando as tribos de Israel, cavou um rego em torno do altar, mandou que ensopassem um novilho além as pedras do altar, os regos se encheram de água, e depois de clamar uma vez, o fogo do céu desceu
e tudo foi consumido imediatamente. Após aquela demonstração de que Javé é o Deus verdadeiro e que controla as forças da natureza, Elias convoca o povo para executar com ele a sentença dos falsos profetas e mata um por um. Vem então a chuva sobre Israel. Diante de todos esses acontecimentos, Elias tinha um resultado esperado na sua mente. Mais ou menos assim: agora, o rei e o povo vão se unir a mim, vão voltar-se para o Senhor. Nós vamos eliminar o mal que Jezabel promove em nossa terra e voltaremos a ser um povo temente a Deus. Todos eles viram o poder de Deus, todos eles foram expostos a essa demonstração de que Deus é Javé. E aí Elias vai rapidamente até Jezreel, onde estava a rainha Jezabel, para anunciar a chuva que estava por vir e a vitória sobre Baal, mas encontra lá uma ameaça de morte, na verdade uma promessa de morte, e ele teve que fugir, teve que se esconder. Aquele resultado que ele esperava da sua performance de homem de Deus, que era coerente com a vontade de Deus, com todo o imaginário religioso de Israel daquele tempo, da casa de profeta, da escola de profetas de Israel, não aconteceu. Não aconteceu. Elias então tem uma reação diferente. Uma reação que não condiz com todo aquele vigor espiritual que marcara a sua trajetória de homem de Deus até então. Elias sente medo. Elias tem pensamentos de morte. Elias sente uma frustração tremenda pela falta do resultado, do seu empenho. Elias quer ficar dormindo agora. Elias quer procurar um lugar escuro para se esconder. A chuva cai torrencial em Israel, mas Elias encontra-se com o seu deserto. Ele vive agora a sequidão de estio. Não um castigo de Deus, mas uma exaustão espiritual violenta. Aquela que o São João da Cruz chamou de a noite escura da alma. Aquele período da vida quando a lógica impressa na nossa mente, aquela cadência coerente de eventos que deveriam resultar em algo esperado, se defronta com a realidade das circunstâncias e elas não se coadunam, não se encaixam, não batem. A cadência esperada é rompida, o resultado é totalmente adverso àquele que se esperava. É quando há uma perda abrupta de um ente querido. O filho que se esperava ver formado morre. O neto tão esperado que não vinga durante a gestação. O pai que morre acidentalmente, a mãe que falece no parto da criança, o namorado que morre por uma bala perdida, a namorada que morre nas mãos de um abusador na madrugada, indo para o trabalho. O prejuízo nos negócios, em vez do rendimento que se esperava, por causa da mudança repentina da moeda ou do confisco das economias que estavam guardados no banco, ou ainda um novo imposto que compromete todo o plano engendrado e colocado em prática durante anos. A traição do sócio, do cônjuge, do filho, do irmão, do contador, do advogado, de quem se esperava toda a fidelidade e cumplicidade, em quem se confiava tanto. Vem então aquele tranco tão forte que faz perder o chão. Ou o emprego que não veio depois da formatura. Estudou-se durante tantos anos, noites sem dormir, debruçado sobre os livros, se preparando para uma profissão. Chega o dia da formatura, a festa, o agradecimento, as parabenizações, e depois de meses continua sem o emprego tão esperado, fazendo uma coisa ali, outra aqui, para ganhar o mínimo do mínimo. Procura-se um quarto escuro, a resposta de oração que não aconteceu como pedido, uma pandemia que veio no ano em que os resultados aconteceriam, o deserto seco e causticante, em vez do oásis fresco e úmido
pelo qual se esperava. A dor é tão intensa que a morte parece ser a única opção. A noite escura da alma é esse momento em que o espírito se abate, a fé estremece, uma insegurança toma conta dos pensamentos e vivencia-se a experiência do salmista e de Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Uma sensação tremenda de solidão, de desamparo. Elias diz, eu estou só. Uma tristeza aguda que aperta o coração e a vontade de se trancar num lugar escuro. É tudo o que restou dos sonhos, dos planos, das alegrias. Todos nós temos, em uma ou em várias ocasiões, as nossas noites escuras da alma. Quem ainda não a experimentou, de alguma ou de outra forma, vai passar por ela. A noite escura da alma faz parte do processo de amadurecimento, faz parte da nossa existência. Jesus deixou isso claro em sua vida e em seus ensinos. No mundo vocês vão passar por tribulações. Os apóstolos falam dessas experiências, das tribulações, como fomentadoras da capacidade de perseverar, da habilidade de compadecimento. Eles falam dessas tribulações como um meio de aprimorar a esperança. Elias, então, tem essa experiência de exaustão. Depois de enfrentar o rei, depois de 3 anos de seca, sendo sustentado por Deus através dos corpos e da viúva, uma luta intensa com 850 falsos profetas, a frustração do resultado inesperado, a ameaça de morte por uma rainha má, poderosa, mas inescrupulosa. Elias então apresenta os sintomas de um abatimento profundo da alma. São eles, primeiramente, o medo. Elias sente medo de ser morto por Jezabel. É um medo infundado, sim. Na sua razão, ele sabe que ela não pode matá-lo, que ela não poderia matá-lo. Deus o tem guardado todo esse tempo. Não seria uma ameaça de Jezabel que vingaria naquele momento. Mas Elias está fragilizado e sua alma está acometida pelo medo. Em segundo lugar, ele tem pensamentos de morte, medo de ser assassinado, mas quer morrer. Elias tem pensamentos de morte, ele pede a morte. Apesar de ser um homem saudável, ele tem ainda muitas coisas para fazer, para realizar, está no auge do seu ministério. Ele precisa treinar o seu sucessor, ele precisa enfrentar o rei mais uma vez. Mas ele tem sentimentos, tem pensamentos de morte. Elias sente também uma frustração tremenda pela falta de resultado de todo o seu empenho. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. É uma característica desse momento, uma sensação de que tudo que se fez até então não serviu para nada. Trabalhei e não juntei, estudei e não formei, os relacionamentos não foram como esperava, enfim, uma série de frustrações rondam a mente quando vem a noite escura da alma. Elias quer ficar dormindo o tempo todo. Elias procura um lugar escuro. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele entrou numa caverna. Ele está num lugar escuro, a visão está turva, uma nuvem cinzenta cai sobre a cabeça e a visão fica limitada. Fica limitado ao pouco espaço que a nuvem permite enxergar. Seu tom cinzento rouba as matizes, o colorido da vida. Em várias ocasiões narradas na palavra de Deus, encontramos homens vivendo esse momento, esses momentos cinzentos ou escuros da vida. Elias, Davi, Jesus, Paulo.
A noite escura da alma faz parte do curso da vida. Ela é intrínseca à nossa história como indivíduos e também na coletividade, família, igreja, comunidade do bairro. Não fosse o seu desfecho, o desfecho da história, diríamos que Elias estava passando pelo mal do nosso século. Diríamos que Elias estava depressivo. Mas não podemos afirmar tão categoricamente. A realidade da noite escura da alma não implica necessariamente no estado de depressão. Implica num momento de tristeza. Mas a depressão é uma autoentrega involuntária à noite escura da alma, a ponto de sua duração ultrapassar a normalidade e da impossibilidade de reagir sozinho e naturalmente. E por que ela tem prevalecido em nosso século? Depois de algumas leituras, algumas avaliações, depois de ter vivido uma noite escura e ter chegado bem perto da depressão, eu diria que o nosso tempo, em boa medida, desaprendemos a viver com os problemas. A nossa sociedade é tecnológica, objetiva, é cartesiana. Nós estamos alicerçados numa sociedade solucionadora de problemas. Tudo tem que funcionar matematicamente. Tudo tem que se encaixar. A felicidade é a solução de todos os problemas. Quando tudo estiver no seu devido lugar, então haverá realização. E nós traçamos a vida assim. Planejamos a vida como uma equação matemática, da qual já sabemos o resultado. Está tudo programado, está tudo bonitinho. Tanto que quando a gente vai para a pós-graduação, quando você vai para a pós-graduação, a orientação principal para o seu trabalho de dissertação ou tese final é resolver um problema. O treino acadêmico tem esse objetivo, um preparo especializado em solução de problemas. Assim, tudo tem que ser resolvido. E mergulhamos nessa lógica como uma verdade absoluta. Somos formatados a ela de forma tão profunda que quando a noite escura da alma vem, preferimos a morte do que conviver com alguns problemas que de imediato não sabemos resolver. Parece simples, mas não é. Parece simples, mas não é. Paulo, o apóstolo, em sua caminhada ministerial, convivia com um problema. Ele orou algumas vezes pedindo ao Senhor que resolvesse esse problema, que tirasse dele aquele espinho na carne. Mas o Senhor lhe disse: Paulo, presta atenção aqui, meu filho. A minha graça te basta. E essa resposta foi suficiente para que ele mantivesse a sua alegria, para que ele não se entregasse à sua noite escura. Mas isso era num tempo em que a convivência com os problemas cabia de forma um pouco mais acentuada na lógica mental do homem do passado, da antiguidade. A sociedade daquele tempo se ajustava melhor com a presença dos problemas, não se tinha um domínio do mundo natural como se tem hoje. Não se tinha essa convicção tão forte de que nós podemos resolver todos os problemas. Então, era mais comum que a noite escura da alma passasse naturalmente. Era mais comum que o choro durasse uma noite e a alegria viesse pela manhã. Temos um exemplo muito característico em Davi. Davi, sabendo que seu filho era morto, depois de orar e jejuar, apelando pela misericórdia de Deus para que ele fosse curado, ele tem uma reação espantosa. E até os seus súditos ficam estarrecidos com ele. Ele se levanta do seu pranto, consola sua mulher Batseba e se deita com ela para que tivessem outro filho. Mas num tempo em que somos ensinados a resolver todas as coisas e que exigimos de nós mesmos tal performance que chega no seu nível de desumanidade, afinal, quem não resolve os problemas não é excelente, não é produtivo, não é competente, não tem o seu lugar.
Numa sociedade exigente assim, onde tudo muda rapidamente e a nossa mente não pode acompanhar, uma sociedade tecnicista, onde sempre estamos atrasados, a noite escura da alma tende a se expandir. E o que seria só uma noite se torna semanas, meses, anos e até uma vida. Quando o resultado matemático não bate com a realidade, ficamos expostos a essa fragilidade, que se torna um abatimento tão profundo que o medo, os pensamentos de morte, o lugar escuro, o cansaço espiritual tende a se prolongar, tende a se tornar crônico. Então é a hora de buscar ajuda, porque há uma situação, há uma condição de depressão. A noite escura se tornou uma doença e precisa ser tratada. Onde reencontrar o vigor espiritual que foi perdido? Elias não deu atenção ao barulho do seu momento, ao vento, ao terremoto, ao fogo. Ele preferiu ouvir o silêncio de Deus. Ele preferiu ouvir a voz mansa do Senhor. Sai-te e põe-te perante o Senhor. Vai e volta ao teu caminho. Nós precisamos reencontrar a beleza do caminho. O lugar onde se chega é secundário. Não precisamos nos preocupar tanto com ele. Jesus é que nos preparou esse lugar. O nosso desafio é o caminho. E Jesus nos mostra o caminho. Jesus diz, ele é o caminho. Estamos aqui para refletir o caráter de Deus e não para solucionarmos todos os problemas existenciais. Eles vão fugir da nossa alçada. Nós estamos aqui para nos encontrarmos com a graça de Deus, de modo que, vivendo esse contentamento, contagiemos o mundo com vida, com alegria, com sabedoria. Essa é a nossa grande prioridade. Glorificar a Deus pela adoração e pela fé, em qualquer circunstância, revelando aquilo que Ele é. Jeová é Deus. Lembre-se do nome de Elias. E lembre-se da missão de Elias. Ela é nossa missão também. Agora, se você consegue perceber que a tua noite escura está se estendendo e não consegue ouvir a voz de Deus, sai, põe-te perante o Senhor, volta ao teu caminho. Não é porque você não tem fé. Não pense nisso. Elias era um homem de fé, Davi era um homem de fé, Paulo era um homem de fé, Jesus viveu a sua noite escura da alma no Getsêmani, Jesus viveu momentos terríveis na cruz. Não é porque você não tem fé, não é porque você perdeu a fé, é porque você está doente. É simplesmente porque a tua mente está rendida a uma lógica que não condiz com a realidade da nossa existência, com a lógica tecnicista do nosso século, que no seu perfil diabólico insiste em dizer que você é perfeito. Mas homem é que sois, e não máquinas. Procure ajuda. Não te demores. Vá a alguém de confiança, abra o coração. A cura começa aí, a cura está dentro de você. Se você está perto de alguém entristecido por muito tempo, que não tem mais ânimo, cumpre com suas obrigações no modo automático. Se você está perto de alguém que não tem mais o brilho nos olhos, refletido pela beleza da vida, esta pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de cuidado, ela precisa do seu companheirismo, ela precisa que você converse com ela, ou que você busque alguém para conversar com ela. Em 2013 foi previsto que a depressão seria uma das doenças mais comuns no ano de 2020. Os dados da OMS, naquele tempo, nos diziam que 1 em cada 5 mulheres está sujeita a sofrer de depressão.
E 1 em cada 10 homens está igualmente sujeito a sofrer de depressão. São dados de 2013, mas ajudam a termos uma ideia da dimensão do problema e dos riscos que todos nós corremos. Como eu falei, eu cheguei muito perto de uma depressão. A noite escura da minha alma, ela se estendeu por um bom tempo. São 6 mãos que podem ajudar alguém a sair de um estado mais crítico de depressão. São 6 mãos que vão traduzir a voz de Deus. Sai e põe-te perante o Senhor. Vai e toma de volta o teu caminho. Primeiramente, as mãos da família. Os próximos, as pessoas queridas, as pessoas mais chegadas. Em segundo lugar, o médico que precisa saber o grau da depressão e então medicar essa pessoa ou não. E em terceiro lugar, alguém que possa primeiramente ouvi-la, para então depois trocar ideias e aconselhar. Esse é o melhor caminho para se ouvir a voz mansa de Deus. Você é meu filho querido. Eu tenho grande prazer em restaurar a tua alegria. No momento da minha noite escura, eu pedi a Deus de volta a minha alegria. E o Senhor restaurou. O Senhor restaurou. E o Senhor me transformou através daquele momento. Valeu demais, valeu muito a pena. Depois de ouvir a voz de Deus, Elias ainda ungiu 2 reis, treinou o profeta que haveria de tomar o seu lugar, enfrentou Acabe e Jezabel novamente, dizendo a eles como seria o seu fim, por cometerem tantos desmandos como líderes daquele povo. Elias viu a morte de Acabe e Jezabel, profetizou a morte do sucessor de Acabe, Acasias, e foi levado aos céus por um redemoinho. Leia os capítulos posteriores de 1 Reis 17 e os primeiros capítulos de 2 Reis, e você verá como aquele vigor espiritual do profeta foi restaurado pela doce voz do Senhor. Sai-te, põe-te perante o Senhor, vai e volta ao teu caminho. Esse nosso presente imediato é propício para estender a noite escura da alma. Pandemia, distanciamento, instituições fechadas, escolas, igrejas, parques. Não podemos ver quem gostaríamos, não podemos festejar, não podemos nos congratular, as viagens estão restringidas. Rose queria muito ir para São Paulo por esses dias, no aniversário de 18 anos dos sobrinhos, mas temos lá a Dona Eva com mais de 70 anos, temos um cunhado que tem um problema sério no pulmão. Nós não podemos colocar essas pessoas em risco. É um tempo difícil. Além disso, todo o tom inescrupuloso dos meios de comunicação, tentando tirar proveito da situação, também por parte dos líderes políticos. Enfim, um período cinzento, que pode ser uma noite escura. Mas saiba que vai valer a pena. É certo que vai valer a pena. Cultive uma expectativa promissora. Cultive a ideia de que é uma experiência histórica, com seus incômodos, sim, mas que vai te transformar. Cultive um coração agradecido, cultive a esperança viva. Se precisar, divida com alguém a fala, o desabafo, o choro em boa companhia. São recursos terapêuticos, muito disponíveis, principalmente na comunidade de fé. E são recomendações da palavra de Deus. Aconselhai-vos, confessai uns aos outros, exortai-vos, chorai com os que choram, cresçam nos afetos. A noite vai passar, não se renda a ela. Há uma voz doce que quer restaurar a tua alma. A voz do Senhor que ecoa no silêncio, na brisa suave,
na leveza do vento e que te garante uma manhã de grandes alegrias. Sai, põe-te perante o Senhor, vai e retoma o teu caminho. Valeu a pena, valeu demais. Valeu demais as noites mal dormidas, ansiando a paz, perdida e pretendida, que eu já não sabia mais onde é que fora se esconder. Valeu o tempo de esperar o teu querer. Valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Pois eu estou bem certo, breve tempo de aflição não pode comparar-se à nossa eterna salvação. E os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz, e cada vão momento fica cheio de esperança, que é a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu comparar-se à nossa eterna salvação. E os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz, e cada vão momento fica cheio de esperança, que é a certeza da presença do Senhor em cada passo